Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta. As nossas lives de quinta, né? Hoje é uma live super especial. Toda live minha é especial, você já tem que se acostumar com isso. Oi, Fábia, gente, me digam se vocês estão me ouvindo, me vendo bem. Daqui a pouco meu convidado vai chegar aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns hábitos. Alguns que são óbvios, mas eu quero trazer algumas provocações para fazer vocês pensarem. E para isso eu conto com um convidado incrível. Oi, Eunice! Vocês estão me vendo então, né? Todo mundo bem? Me ouvindo bem? Olá, meu convidado já chegou. Então, hoje eu tô contando com esse convidado, por quê? Por quê? Porque o sucesso deixa pistas, não é mesmo? Oi, Ana, querida. E resultados são irresistíveis. E eu adoro estar perto de pessoas com resultados. Eu gosto de ver pessoas que estão abertas a debates, né, a contrapontos, a ideias diferentes. Eu acho que não tem nada mais enriquecedor do que isso. Então, esse é um dos pontos, né, que a gente vai abordar aqui hoje. Por isso que eu convidei o Paulo Casac, ele é meu mentor, inclusive, faço mentoria com ele. É um cara que me trouxe uns insights nos últimos 2 encontros incríveis. Nossa, no último encontro eu fiquei assim, nossa, uau! E aí eu pensei, acho que o pessoal vai gostar de ouvir o que esse cara tem pra falar. Não é, Paulo? O Paulo é um... Olha lá, gigante, é gigante mesmo. O Paulo, eu poderia dizer que você é um empreendedor serial, Paulo? Deixa eu convidar você aqui para entrar. Paulo, você acha que você... Aqui, acho que dá aqui. Adicionar... Paulo, acho que você que tem que me pedir para entrar. Convidar para participar. E... Acho que deu. Ladies and gentlemen, boys and girls, vambora! Gente, essa energia aqui o tempo inteiro. Não dá. Você é assim o tempo inteiro, Paulo? Não é Eu sou possível. assim o tempo inteiro. E algumas pessoas me perguntam, né? Como você consegue? Porque eu levanto normalmente muito cedo. É muito comum eu acordar às 2, 3 horas da manhã. Vou dormir normalmente 9, 10 horas da noite. Às vezes até um pouquinho mais tarde, mas 3 horas da manhã normalmente eu começo a despertar. E eu falo, você não precisa andar nesse ritmo, mas tudo aquilo que você deseja fazer é treino. Quando eu vejo, por exemplo, pegando esse gancho de comportamento, tem pessoas que conseguem fazer jejum por dias, né? Eu tô num processo de jejum de algumas comidas, mas não é um jejum que o dia inteiro eu fico sem comer, sabe? Mas como é que algumas pessoas conseguem fazer jejum por dias? É treino. E energia, tá de bem com a vida, tá de bem com você mesmo. Agir em alta intensidade é treino. Você não comer menos é treino. Você comer mais é treino. Você conseguir ter energia e produzir mais é treino. Tudo na vida é treino. Paulo, eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos, todos pequenos. Aí o meu filho do meio fez uma cambalhota lá, uma coisa, porque tudo eu falo pra ele, é só você treinar, é só você treinar. Aí ele fez uma cambalhota lá e eu fiquei surpresa. E eu, nossa, e ele virou a mãozinha, é só treinar. Só treino. As minhas filhas, elas são condicionadas a isso. Porque no primeiro momento que uma criança ela quer fazer algo, o primeiro sentimento ela tenta, que é muito legal, essa espontaneidade. Ou seja, na lógica de Deus, do que nós fomos programados por Deus para ser, nós fomos programados para ser um ser espontâneo, um ser que perdoa todos os cenários e situações muito rápida, um ser criativo, inteligente. Quando você olha uma criança, ela é tudo isso. Tudo que um adulto deveria ser. E só que ao Nada. longo da vida a gente vai sendo programado pela vida, pela sociedade, pelo comportamento, pelos nãos, e a gente vai invertendo essa ordem. Mas mesmo assim, na infância a gente tem alguns pontos fracos que é compreender o todo, né?
Então, quando eu vejo, por exemplo, a minha filha tentando fazer alguma coisa pela primeira vez e ela se frustra, porque ela é natural, a criança quer fazer, né? E principalmente se ela vê uma outra criança fazendo, naquele momento eu entro com a didática. Filha, lembra aquilo que você não conseguia fazer antes? E depois que você acabou treinando, 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 você conseguiu fazer? Principalmente quando você pega um exemplo enfático. Então, por exemplo, a minha filha, a Dandara, ela queria dar estrelinha. E no começo para ela era difícil, então eu ensinava ela pouco a pouco. E ela foi treinando, treinando, treinando. No primeiro momento tinha uma certa frustração, mas quando ela aprendeu a dar, ela se tornou uma máquina de estrelinha. E esse momento foi tão marcante que a gente consegue usar essa analogia para qualquer outra coisa que ela precisa treinar. Então hoje a mente dela, depois de 3 anos com esse comportamento, essa mentalidade, esse Qual a core, idade dela ela hoje? tem 8. Sempre que ela tem alguma dificuldade em algo, eu falo, só treinar. E aí ela, já sei, porque ela já viu aquilo, ela presenciou aquilo. Então, Então, gente, olha quer ter só uma energia, dica. alta intensidade, é só treinar. Funciona até hoje, até para adultos, Funciona. não só para Funciona. crianças. Então, gente, olha só. Eu trouxe aqui algumas coisas, alguns pontos para a gente arrancar do Paulo, das entranhas dele. A Fabi tá aí, a esposa dele. Inclusive, esse é um dos pontos, tá, pessoal? Sabe por quê, Paulo? Eu vou te contar. Uma das coisas que eu mais ouço aqui dos meus seguidores é assim, ó. Thelma, eu não invisto dinheiro na bolsa, não aprendo a investir, porque o meu marido não investe comigo. Meu marido, isso, meu marido, aquilo. Depois a gente vai conversar um pouco dos maridos, porque isso é polêmica. Mas olha só, o que eu quero falar com você? Quero começar falando com você. Assim como nas finanças, a gente vai ficar batendo nessa bola. Eu falo das finanças e o Paulo traz o ponto de vista dele do empreendedorismo e no final a gente vai ver que A combustão que isso vai dar. tudo é treinar. É isso aí. No fim. Então, olha só. Nas finanças, é tão simples, é tão ridiculamente simples você ter sucesso e ficar rico com dinheiro, que a gente divide isso em 3 pilares. Primeiro, fazer dinheiro, trabalhar. Isso a gente faz a vida toda. Segundo, administrar esse dinheiro, viver abaixo daquilo que você ganha. Tranquilo. E o terceiro é pegar esse dinheiro que sobrou aqui, né? Fazer esse dinheiro sobrar e investir, acumular, fazer com que os juros compostos te dê aquele empurrão. Eu brinco que os juros compostos é a escada rolante. Você pode ficar sentado nele, mas você pode seguir andando que você vai chegar lá mais rápido. Então, assim como nas finanças tem esses 3 pilares simples, ridiculamente simples, o que você acha, Paulo? Porque assim, aqui nos Estados Unidos, o brasileiro, a gente até tocou nesse assunto, se vê muitas vezes, lá no Brasil também, mas aqui a gente se vê obrigado a ser empreendedor. A gente não tem escolha. Ou é a melhor escolha e aí a pessoa não sabe que às vezes nem queria ser e etc e tal. Você é empresário, mas você também é imigrante. Você e sua família também moram aqui nos Estados Unidos e também tem empresas no mundo todo, né? Isso. Como é que você acha que um imigrante empreendedor versus empresário poderia ter um olhar diferente que vai exponenciar o resultado dele? Eu vou escalonar essa resposta em 3 pilares, tá? Então, o primeiro pilar, voltando lá para o início do apontamento que você colocou, mulheres que querem investir e muitas vezes se sentem inseguras porque o marido talvez não apoie, ou porque normalmente o que acontece com o casal? Acontece, eu tenho a felicidade, a alegria de ter começado a jornada do empreendedorismo junto com a minha esposa. Tudo, na verdade, que nós fizemos sempre foi muito junto. E a gente se fechou para o mundo e isso foi uma coisa muito importante para a nossa união. Então a gente sempre entendeu que nós tínhamos que ter o nosso momento de namorado, de marido e mulher. Então a gente tem 2 filhas, mas a gente nunca deixou de sair para almoçar, nunca saiu de sair para jantar, de ter os nossos momentos. Então isso para a gente sempre foi uma prioridade dentro da nossa relação. Só que existem relações que são relações incríveis, mas que o marido e a mulher trabalham para lados opostos. E é muito legal você poder contar com o seu marido para te aconselhar, no caso a sua esposa, e vice-versa, de aconselhar o que fazer. Mas, sobretudo, o casal ele tem que ser, quando nós falamos de empreendedores, e em qualquer área que eles queiram ser, ou investidores, eles têm que ser seres independentes. A Fabi, apesar de nós sermos sócios e trabalharmos juntos, a Fabi é totalmente independente. Ela escuta os meus conselhos, mas ela toma as decisões que ela confia que
que ela precisa passar por aquela curva de aprendizado. E essa confiança que ela tem, essa certeza que ela tem, a torna uma autoridade e uma referência para mim. Então, as mulheres que te seguem, as mulheres que você conecta para falar de investimento, deixa eu contar um segredo para elas. Elas não sabem, mas a grande verdade é que o marido pode falar sim, não, mas o fundo, o que o marido quer e o que mais assusta o marido é ver uma mulher independente. O que mais vai fazer o seu marido te admirar é você não ter que ficar esperando a aprovação dele. Uma coisa é você compartilhar com ele. Olha, eu acredito que isso aqui é interessante. Eu vou fazer um pequeno investimento teste para eu poder aprender, para eu passar pela curva do aprendizado e eu vou tomar essa decisão. Então, isso, independente se ela é uma pessoa que trabalha no emprego, porque as 3 escalas da finanças que você explicou, ela é independente de você ser um empresário ou não, né? Se você está num bom emprego, ser um prestador de serviço, qualquer coisa. A regra do dinheiro, ela não escolhe se você... Tem muitos executivos que trabalham para uma empresa e ganham muito bem. E tem pessoas que construíram riquezas a partir do pouco, né? O meu avô construiu uma riqueza multimilionária e o meu avô começou trabalhando numa empresa ajudando a organizar a lixa, depois se tornou vendedor da lixa. E meu avô construiu uma riqueza incrível trabalhando para uma outra empresa. Mas ele nunca se sentiu funcionário, né? Empregado. Ele sempre se sentiu parte do negócio e por isso que ele conseguiu crescer. E esse exemplo dele foi uma inspiração na minha vida. Então, partindo desse princípio, que se você quer enriquecer, que aí eu estou caminhando para a minha segunda resposta, se você quer enriquecer, não tem nada a ver a posição que você está, mas como você lida com o dinheiro. E se você quer enriquecer, você precisa entender sobre finanças. Então, as pessoas muitas vezes... Quando elas trabalham para ganhar dinheiro, elas não têm uma referência adequada de quem administra bem dinheiro para poder gastar menos do que ganha. E aqui está o primeiro grave problema. E aí, então, nem se fala quando a gente fala de investimento, né? A minha filha, ela tem uma maletinha de dinheirinho que ela vai juntando e eu olhei para aquela maletinha e falei, não, chega, essa maletinha vai embora. Essa maletinha agora ela vai ter que trabalhar para a gente. A gente vai, agora você vai para o supermercado, a gente vai escolher algumas coisas lá que você acha legal, a gente vai comparar o preço disso na internet e a gente vai começar a fazer esse dinheiro trabalhar. Ah, mas se eu comprar e não vender, não tem problema. Eu sou sua segurança aqui. Mas você precisa começar a treinar. Porque a pessoa ela não quer fazer nenhum tipo de investimento porque ela pensa, se eu perder, eu poderia ter feito algo por mim. Só que esse é o pior pensamento que ela pode ter. Porque ela vai estar literalmente escassa dentro de um processo que o dinheiro só desvaloriza, o dinheiro parado ou muito mal aplicado, sendo que ela deveria colocar aquele dinheiro para trabalhar para ela com uma consultoria. Quer fazer academia? Quer fazer bem feito? Tem que ter personal trainer. Quer mexer com finanças? Tem que mexer com... Tem que ter um líder que te ensine, que te organize em finanças. E agora a minha terceira resposta, quando a gente fala dos Estados Unidos, né? Eu exporto para cá há 9 anos. A gente está vivendo aqui, vai fazer 2 anos agora, graças a Deus, a gente ama estar aqui. A gente está trabalhando o dobro do que trabalhávamos no Brasil. Paulo, como assim trabalhando o dobro? Porque no Brasil, ao longo da minha jornada, eu criei uma estabilidade, um conforto, uma rotina. E quando veio para cá, mudou tudo, de todos os sentidos. A documentação, carteira de habilitação, escola, todos os cenários mudam por completo. Administrar a empresa do Brasil diretamente dos Estados Unidos, administrar a empresa no Brasil, mais o mercado internacional que a gente administrava. E nesse processo, ainda ao longo desses 2 anos, ainda entrei em mais 3 novos negócios. Só para a gente poder balizar como a alta intensidade me abriu novas oportunidades. Mas o que eu mais percebo nos Estados Unidos é que as pessoas que vêm para cá, na grande maioria, não todos, eles vêm no tudo ou nada. E que é uma coisa boa esse tudo ou nada. Porque elas entendem que, de repente, lá no Brasil, por algum motivo, no ambiente que elas estão, não vai funcionar, não vai dar certo. Elas olham os Estados Unidos e realmente, sem número, os Estados Unidos é uma gigante potência. Quando a gente cai para os números, então, a gente tem certeza disso, que a gente pode falar um pouquinho desses dados. E o que mais me impressiona é que quando ela chega aqui, são 2 fatores muito importantes, né? Primeiro, porque ela arranca do ambiente que ela está, porque ela entende que o ambiente que ela está, ela não vai crescer, não vai prosperar. E as pessoas fazem cada coisa para chegar até aqui, que eu, escutando a história de algumas pessoas, eu passei mal. Uhum. Eu conheci 2 amigos que são incríveis, se tornaram milionários aqui nos Estados Unidos. Eu preciso fazer uma live com eles. E eles vieram como coiote, Thelma, do México. Meu Deus! Não. Eles estão aqui? Eles estão aqui, eles estão em Kansas City.
Eles hoje são empresários da área de construção, já estão criando outros negócios, moram hoje numa super casa, investem hoje dinheiro. Depois de 16 anos, não foi depois de 16 anos, mas assim, o sofrimento, o trabalho, a dor, a transformação durou mais de 6 anos assim na jornada. Mas vou te dar 2, 3 dados, tá? A travessia deles de Coyote pelo México, o tempo total da travessia deu 30 dias. Uau, meu Deus. Você não faz ideia. Você não Não. faz ideia os cenários, as circunstâncias, os impactos, as porradas. Você fala assim, meu, caramba, Transformou. Não dá para passar por uma situação dessa. transformou. E depois desses 30 dias, um deles levou 3 anos para pagar o Coyote, porque era juros compostos. É o jeito mais simples de você ensinar juros compostos é quando você está pagando, né? Exato. E aí, nesse caso, ele falou assim, Paulo, tá vendo esse café do Starbucks que você tá pegando aqui? Eu não podia comprar. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu não podia comprar um café. Então, olha o quanto um ser humano ele tem a capacidade de lidar com a diversidade e ele nem faz ideia disso. Então, uma das coisas que mais me impressiona é que no Brasil, às vezes a pessoa fala assim, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu não faria esse, eu não faria esse. Pensando o seguinte, ó, vamos separar em 2 blocos. Primeiro, ponto 1, coragem, determinação, saiu do ambiente que não funcionava para um ambiente de prosperidade. Essa é a melhor atitude. Nota 10. Segunda atitude incrível. Quando a pessoa chega aqui, ela tem capacidade de limpar a casa, de se tornar motorista de Uber, de servir, de pedreiro, de tudo. Coisa que ela não faria no Brasil. Então, essa transformação para quem vem para cá, ela é maravilhosa. E as pessoas que conseguem fazer literalmente o que precisa ser feito, e eu conheci pessoas que trabalharam 16, 18 horas por dia, durante muito tempo aqui, alcançaram uma riqueza impressionante. Parte dos empresários que eu conheço que alcançaram, saíram do zero daqui, tá? Do zero. Uhum. Depois de 10 anos, conseguiram uma riqueza mensal, um faturamento mensal, mais ou menos na casa de 1, 2, 3 milhões de dólares. Uau. Pessoas que no Brasil não tinham estrutura, não chegariam a essa realidade. Eu não estou falando de patrimônio, tá? Eu estou falando de faturamento anual e que desse faturamento anual uma boa carga de lucro. Uhum. Então, Paulo, quer dizer que se eu for aí ralar e fizer de tudo, um pouco, durante 10 anos eu vou chegar nesse resultado? Aí depende. Porque uma parte é você fazer o que é necessário para sobreviver. A outra parte é o conhecimento que você vai ter com as pessoas certas, no ambiente certo, para fazer essa riqueza acontecer. Porque se você não construir conhecimento alinhado a trabalho, você está fadado a trabalhar sempre na força do seu braço. Mas se você construir conhecimento alinhado a trabalho, você está fadado a prosperar. Assim como, se você trouxer alguém de finanças, você está fadado a enriquecer. Porque não tem como crescer financeiramente se não tiver uma mentoria, um cuidado, um atendimento financeiro. Então, essas coisas todas elas andam em conjunto. Então, o brasileiro que vem para cá em busca de uma oportunidade, ele começa do nada, acaba sendo um empreendedor sem saber que é um empreendedor, e ele acaba descobrindo virtudes, qualidades, vantagens, força dentro dele que nem ele imaginava. Esse, para mim, é a beleza do jogo que o trabalho oferece para as pessoas poderem crescer. É estar no ambiente que arranca de você algo que você nem sabia que existia. Perfeito, Paulo. Olha só. A Grazi falou que ela também veio assim, ela também está lá no Kansas City. Então, sabe bem do que você está falando. O que você falou, né, sobre o casal? Vocês ouviram, né? Quem falou foi um homem. Vocês ouviram, né, gente? Porque aí eu fico daqui advogando do outro lado. Eu acho assim, eu e o meu marido somos diferentes de você. A gente está junto há 20 anos. Nós temos uma família, temos 3 filhos. Desde a faculdade a gente está junto. A gente sempre teve a vida muito individual. Acontece que apoiar e estar com a pessoa do lado fisicamente são coisas diferentes, né? Principalmente depois que tem filho, estar lá presencialmente é diferente. Então, o que eu costumo falar, que é assim que eu vejo o relacionamento. Casamento tem que ser como um time de futebol. Não estão os dois atacando. Estão defendendo às vezes e o outro atacando, mas está todo mundo tentando ganhar o jogo. Então, o que muitas mulheres, eu estou falando isso porque elas me falam,
Muitas mulheres entendem que o relacionamento, se o meu marido não tiver conta conjunta comigo, se não andar comigo para cima e para baixo, se a gente não trabalhar junto e viver junto, pregado fisicamente o tempo todo, para que casou então? Entendeu? Então, quando você começa a desconstruir isso, casamento é mais do que conta conjunta, pessoal. Casamento é mais do que trabalhar junto e estar junto o tempo todo. A individualidade, ela gera isso que o Paulo falou, admiração. O cara que olha para uma mulher, às vezes, treme as bases. Às vezes, o meu marido também foi voando lá na minha frente, tremeu minhas bases também, de falar, uau, será que eu tô ficando para trás? Será que... E aí isso me motiva a querer ir também, fazer também. Então, pensa de um outro lado, né? Eu convido vocês, quem pensa assim, tenta olhar de um jeito diferente, que eu acho que pode te ajudar a se mover, né? Você falou de uma outra coisa, eu quero falar sobre isso agora. A gente conversou sobre isso na nossa última mentoria, sobre ambiente. Quando a gente sai do Brasil, a gente sai de um ambiente cultural, um ambiente país, regional, nossa cidade, familiar. Então a gente sai daquele ambiente e entra para cá, tem ninguém. Você começa a construir relações. E o que acontece, Paulo? Lá no Brasil a gente tem um crivo. O que é o crivo? Mora onde? Qual é a classe social? Fez faculdade onde? É filho de quem? Parente de quem? Então você tem um norte. Aquele ali tem mais a ver comigo, gosta de rock, sei lá o quê. E quando chega aqui, falou que é brasileiro, é brasileiro. Então aconteceu isso comigo. E bota dentro da sua casa, da sua família, e às vezes essa pessoa, você não conviveria com ela no Brasil. E você demora anos para descobrir isso aqui. Porque não tem esse crivo. Você parte do mesma régua ali, né? E nada que eu estou falando aqui, esclarecendo para o pessoal, não é que alguém está melhor ou pior, são de direções diferentes, né? O que o Paulo falou aqui também, gente, não é para pessoa vir de coiote não, viu? Que vai virar milionário. Mas então, eu acho, Paulo, e eu queria que você desse uma ideia assim para a gente, como será que a gente poderia, primeiro, qual é o impacto do seu ambiente na real, assim, sem falar, né? O que todo mundo já sabe, aberto, igual você fala. O que o ambiente faz de você? Segundo, qual é um cuidado que a gente tem que ter no nosso ambiente, que às vezes a gente não tem, porque a gente vive na demanda do dia a dia aqui, principalmente. Você está falando de ambiente familiar dentro de casa ou você está falando ambiente geral, com amigos, trabalho? Ambiente geral. Tá bom. No ambiente geral, a gente tem que entender como o jogo funciona. Tem uma frase que eu adoro que é o jogo por detrás do jogo. Quando a gente coloca regras na frente da nossa ação, a gente começa a pensar antes de agir. Paulo, o que isso significa? Significa o seguinte, a gente entender como as pessoas funcionam. Todos nós, indiscutivelmente, somos altamente influenciáveis. Ou seja, toda e qualquer referência que eu vejo pela minha frente, eu sei que aquilo de forma direta ou em 90% das vezes indireta. Você fala assim, não, eu não sou influenciável. A pessoa está te falando uma coisa ali, você fala assim, não concordo. Só que o que acontece? A sua mente não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, mesmo você não concordando, aquilo não fazendo parte do que você imagina, a sua mente dá uma leve expandida sobre aquilo que você ouviu. Então, bloquear isso vai bloquear através não da sua mente, mas do seu comportamento. E como é que você consegue bloquear isso? Sendo o influenciador. Então, se você assumir uma postura de ser o influenciador, você consegue eliminar a influência, diminuir pelo menos, não eliminar em 100%, você consegue diminuir a influência que está sobre você e acaba ditando qual é a regra, trazendo a sua influência para a mesa. Por quê? Porque você estudou, porque você criou personalidade, princípios, valores, pilares, e isso não tem nada a ver com um tipo de mindset. Os 4 tipos de mindset têm 2 tipos de comportamento. O mindset fixo e o mindset do aprendiz. E dentro deles, o comportamento ele pode ser mesclado. Você pode ser um dominante influente, você pode ser um dominante analítico, você pode adquirir habilidades, a vida foi feita para isso,
que possam complementar o seu comportamento, a sua habilidade, a sua atitude, através, mais uma vez, de treinamento. Então, quando você passa a ser influenciador, os seus princípios, os seus ideais estão tão na frente que você é menos impactado. Já teve ambientes que eu fui com a Fabi, e lá a gente ali ouvindo milhares de coisas, e às vezes você concorda com uma coisa ou outra, e aí a gente saía de lá, assim, não tão confortável, falar assim, puxa, a gente não gosta desse tipo de diálogo, de mentalidade, de comportamento, porque a gente acabou sendo ali misturado. E aí é nessa hora que a gente tem que estar literalmente fechado com Deus, fechado com a família, fechado com seus negócios, ao ponto que você seleciona as influências que vai entrar. E você só consegue fazendo isso se você for um influenciador. Paulo, como é que eu sei que eu sou um influenciador? Se você está colocando a sua opinião na mesa de forma equilibrada, né? Porque não é uma forma mandatória, né? Não é uma Impositiva, não, enérgica. não, pelo contrário. Existe um outro contraponto do que eu estou te falando, que é a frase que eu governo os meus negócios junto com a Fabi de forma cultural, tá? Então, qual é a cultura da empresa? A cultura da empresa é: eu quero ter sucesso e para isso eu não preciso ter razão, porque razão custa muito caro. Quando você fala assim, é assim, pronto, acabou, ferrou. Se você no seu dia a dia fala, é assim que eu penso, é assim que eu sei, você está acabado. No momento que você fala assim, não, eu estou aberto para ouvir discussões que façam sentido diante do caminho para onde eu estou indo, ótimo, aí aquilo vai agregar a sua jornada. Então, o que eu faço nesse processo? Para explicar o poder da influência. Então, todo e qualquer funcionário que vai participar desse processo de oxigenação mental dos nossos negócios, eles passam primeiro por um treinamento cultural. Primeiro, eles entendem a raiz da empresa de inovação, de flexibilidade, de lealdade, de quais são os princípios da empresa, do que a empresa deseja. O tempo todo eles estão sendo influenciados ao ponto que depois eles passam a influenciar de forma construtiva na raiz mãe do que eles estão projetando. Entende? Hoje as minhas Meu filhas Deus. viram para mim, a minha filha de 5 anos, Serena, cara, ela é uma esponja também, assim, com a Danara. Elas viram às vezes pra gente e falam assim, mas você não falou isso outro dia? E a gente fica assim, ó. Caramba, ela literalmente reproduz aquilo que a gente faz, né? É aquela história, é o exemplo que arrasta. Paulo, uau, meu Deus. Eu tô tentando anotar aqui, mas tá difícil, tá difícil. Ó, quero ter sucesso, não ter razão. A gente teve reunião de equipe essa semana e aí um deles toda hora perdia a razão. A gente, não, você tá dando umas ideias muito ruins. Aí ele, eu não tô aqui pegado em ideia, não, eu quero é dinheiro. Vamos embora. Qual a ideia, então, que é a boa, né? E Isso aí. é bem isso que você falou. Você falou uma coisa, Paulo, que eu parei lá, pera, calma. Eu fico assim tentando, primeiro, como que você e a Fabi tiveram condições. Olha o nível de sobriedade que vocês tiveram, presença de espírito que vocês tiveram ali, de perceber, peraí, no momento da conversa você vai, depois, peraí, isso não é a gente. E incomoda, não é? Tem gente que você não sabe por quê, mas você fica assim, gente, por que essa pessoa me incomoda? A gente tem que ter essa sobriedade para identificar logo, né? Porque senão você vai embora. Uma das coisas, Paulo, que eu falo com os meus alunos, e é um bônus que eu ofereço, é uma comunidade. Porque é isso aqui, ó. Investidor começa na cabeça. Não é no dia que você abre a conta na corretora. Abrir conta na corretora, eu te ensino em 7 semanas do zero a investidor. Mas eu preciso ficar com você por um ano para treinar a mente de investidor, porque você está sozinho muitas vezes. O marido ainda não foi picado pelo bichinho do investidor. Às vezes os seus amigos continuam ainda te convidando para ir gastar, para ir não sei o quê. Você vai precisar transformar a mentalidade e tentando proporcionar, né? Tentando não, na verdade, construindo um ambiente de debate desse jeito que você está falando, com pessoas que estão na mente master, assim como você, ou estão na sua frente, ou estão entrando junto com você, nos mesmos desafios, nas mesmas dificuldades. Ou seja, o que eu ouvi aqui de você? O que eu entendi aqui de você? Se você não tiver um ambiente em que você é o dominador, provavelmente você vai ser o dominado. Exato. E se você não tem condições ainda de ser dominador, porque isso vai te demandar treino, estudo,
entrar em mentorias com mentes diferentes das quais você gostaria de participar, de estar mais perto. O que eu preciso, então? Estar em ambientes de pessoas que vão me empurrar, né? Tipo assim, joga no precipício porque você vai ter que voar, né? Resultado. Resultado é a melhor forma de você convencer o seu marido e qualquer pessoa é oferecendo resultado. O sucesso deixa pistas. Adriane, muito obrigada. Que elogio lindo. Thelma, você está maravilhosa. Fica aqui babando na mulher incrível que você é. Linda, é um prazer. E então, o segredo para ser, se você ainda não é a pessoa, porque tem gente que não é, né, o Paulo? Não, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sou mentor de uma série de outras pessoas, eu também sou mentorado. Quando você parar de aprender, como eu falei, o comportamento dos 4 tipos de mindset, só existem 2. O do aprendiz, que é aquele que está o tempo todo aberto a aprender coisas novas, mas ele escolhe cada vez mais com quem ele escolhe aprender. E aquele que é o mindset fixo. Não, eu só faço isso, eu só sei isso, eu não faço outra coisa diferente, porque tudo que você for fazer está fora da sua zona de conforto, é tomar risco. Só que não existe crescimento na zona de conforto. Só existe crescimento na zona de risco. Então, se você não está tendo novos medos, num bom sentido, você não está se arriscando o suficiente. E aí você não terá capacidade de descobrir sua melhor versão. Quando eu falo que a frase de você buscar um ambiente que arranca de você algo que você nem sabia que existia, é exatamente isso. Porque na hora que você descobre algo novo sobre você, você fala: nossa, eu não fazia ideia dessa minha capacidade. E para isso você tem que ter inspiração. Uma vez que eu entendo que a influência positiva, ela me movimenta. Então, o que eu faço? Teve uma outra mentora outro dia, eu não lembro o nome dela, senão eu falaria o nome dela aqui agora, que ela estava falando que uma criança de 3 anos já tem condições cerebrais de identificar o que é certo e errado. A diferença é que muitas vezes nós somos teimosos por causa das influências erradas que estão na nossa mente. Então, uma vez que eu olho uma pessoa e falo assim, puxa, essa pessoa ela me dá os sinais corretos. O comportamento dela, para mim, é referência. O resultado que ela tem para mim é referência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar essa pessoa. E o meu mentor me ensina 2 coisas. Só existem 2 formas de acessar. A primeira é investindo, né? Pagando dinheiro, estando na mentoria, acessando, etc. E tal. E a segunda é servindo. Só que servindo, ao contrário das pessoas que elas imaginam, se alguém virar para mim e falar assim, Paulo, eu quero te servir. Eu falo, obrigado. O que você quer que eu faça por você? Eu falo, eu não sei o que você pode fazer por mim. Na verdade, o que eu posso fazer por você? Então, essa pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que me observar, entender para onde eu estou indo e naquele momento ela fazer o quê? Ela começar a colaborar para onde eu estou indo e aquilo vai criar um ambiente de aproximação para depois gerar intimidade e a intimidade é a que mais entrega a resposta. Se a gente quer ter informação, a gente precisa de respostas. E respostas precisam exatamente de exemplos bem estruturados, que é dessa forma que a gente constrói. Então, hoje eu tenho, por exemplo, mentorados meus que têm extrema intimidade comigo, de falar, me mandar perguntas de madrugada, de me chamar em momentos diferentes e obtém respostas minhas por causa da intimidade que ele acabou criando pelo fluxo e pelo vínculo que foi acessado. Coisas que eu, em muitos ambientes, demorei para ter, porque eu tinha o mesmo posicionamento que a outra pessoa, ela tinha um posicionamento maior, mas eu me posicionava como uma certa autoridade e eu não entendia como esse fluxo funcionava. Se eu tivesse entendido esse código, teria acessado muito mais rápido. Então, essa do servir. O código do servir, você fala. O código do servir. Então, existe uma filosofia, né? Sempre tem alguém que tem algo que você deseja alcançar e isso não tem nada a ver com a querer o que é do outro, mas querer o que você pode alcançar através da sua habilidade que o outro alcançou, né? E quando eu busco essa referência, eu preciso buscar os motivos disso, né? Por exemplo, a pergunta que eu faço dentro de um dos meus processos de mentoria, eu pergunto assim, quando você vê uma pessoa de sucesso, qual é a primeira pergunta que você faz para ela? E 90% das pessoas falam, como? Como? Como é importante. Mas mais do que o como, você tem que entender a raiz. Você está olhando só o caule. Você tem que entender a raiz, e a raiz é o porquê. E quando você pergunta o porquê, a pessoa fala assim, porque um dia eu tive que virar o jogo.
porque um dia eu tive que mudar. Então, quando você estrutura uma pessoa que quer desenvolver finanças, o porquê que ela quer, esse porquê é tão forte ao ponto que ela não consegue mais olhar para os obstáculos e sim mais por causa do porquê dela. Então, tem uma frase porrada que destrói muitas objeções, né? Que a frase é a seguinte: você está com dificuldade? Tô. Então, você tem que fazer uma escolha, que se você não pagar o preço, eu falo, fica tranquilo, seus filhos vão pagar. Então, nessa hora, quando você fala assim, como é que é? Então, quer dizer que se eu estou achando que está difícil e eu não pagar o preço, quem vai pagar o preço são as minhas filhas? Eu falo, não. Então, nesse exato momento, a minha força, a minha coragem, a minha vontade de aprender, a minha energia, ela se multiplica porque elas não vão pagar esse preço. Eu não posso deixar essa herança para elas. Essa frase era para pregar assim, ó, na porta quando acordar, no espelho quando você for escovar os dentes. Você hoje pode estar pagando o preço por alguma coisa lá atrás. E aí, né? A gente realmente é muito impactante, é muito forte mesmo essa frase. Inclusive nos investimentos, é uma das perguntas que fazem para mim, Thelma, eu invisto para mim primeiro ou para o meu filho, né? Porque eu não tenho dinheiro para tudo isso. E eu falo para eles, se você não pesar para os seus filhos, você já vai estar ajudando de um tanto. Então, cuida de você primeiro, porque filho quer ver a gente feliz. Eu sou filha, você é filho. Filho, eu quero ver minha mãe feliz, tranquila. Eu posso trabalhar, carregar um jumento aqui para dar o dinheiro para ela ficar feliz. E eu não quero que os meus filhos passem por isso, né? É porrada mesmo. Você falou duas coisas. Eu quero começar a falar de uma que eu ouvi de um psiquiatra. E ele falou assim, que então, porque você estava falando da questão de escolher mentores, né? Como escolher, por que escolher. E às vezes o conteúdo da pessoa é incrível, mas ela não fala com o seu coração. Por que você falou? O pessoal fala comigo, me manda mensagem. É porque você fala no coração dele. E ele chama isso de assembleia de vozes. Quantas pessoas incríveis hoje são incríveis? Você fala assim, caramba, mas não bate aqui em mim, sabe? Assim, e às vezes a pessoa que não é tão incrível assim, né? Se a gente for falar de visibilidade, ela fala uma coisa e fica... Então, eu uso isso para compor a minha assembleia de vozes. Uau. A pessoa que quando ela fala, eu me arrepio. Quando ela fala, eu fico só assim, ó. Uau! Eu não consigo nem falar. Eu gosto dessa frase, Assembleia de Vozes. É linda essa frase, adorei, vou usar ela no meu discurso. E a gente alcança isso não com o conhecimento que a gente adquire, mas com a vontade de verdade de transformar a vida de quem está à nossa frente. Esse é o segredo, é quando você entende que o nós é mais forte do que o eu. Eu tenho 15 sócios, dos meus 15 sócios, 11 são ex-estagiários que se permitiram ser transformados, que aguentaram o processo de pressão e lapidação, que entregaram mais que o combinado, que um dia a gente foi lá e transformou eles em sócios. E eles, quando passam a ser sócios, eles falam, caramba, Paulão, ainda quando eu me torno sócio fica mais difícil ainda. Antes de ficar fácil, fica mais difícil ainda. A grande verdade é que qual é o maior grau da sua faixa, maior a sua responsabilidade. Só que, ao mesmo tempo, quando a recompensa vem, ela vem de uma forma que jamais os degraus de baixo te dariam. Essa é a diferença. Então, quando eu entendo que cada pessoa é uma semente, que o universo te devolve tudo aquilo que você faz, eu tive pessoas que eu tive um diálogo, que eu ajudei há 10 anos atrás e que eu fiz negócio depois de 10 anos por causa daquela relação que tinha sido tão bem impactada lá atrás. Teve um cara que trazia pessoas na minha empresa para me conhecer e para todas elas eu contava a minha história, entregava o melhor. E ele falou assim, Paulão, não dá, cara. Não posso trazer todo mundo aqui, você contar toda a sua história e tudo mais. Eu falei, irmão, eu não sei quem que você vai trazer que vai dar certo. Então, como eu não sei, eu preciso entregar o meu melhor. Você ficar esperando a pessoa vir com uma plaquinha, eu sou a pessoa certa, eu falei, tô ferrado. Então, quando você entende isso, você faz o quê? Você não só tem o conhecimento e bate nele. Você entrega o seu melhor para todas as pessoas. Ah, e para isso você está servindo todo mundo? Não. Eu aprendi na jornada a não ter dó das pessoas. Eu entendo, e é uma frase que eu ouvi espiritualmente, exatamente da seguinte forma.
cada um tem aquilo que merece. Nem mais e nem menos. É E essa é a grande verdade. dura, mas é verdadeira, né? Você fala assim, pô, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que ajuda outras pessoas, eu, puxa, estudo, né? Por que eu não tenho mais? Porque você não se especializou naquilo que você quer ter mais. Uhum. E isso não quer dizer... Se eu trabalho muito hoje. Por exemplo, de segunda a quinta-feira, a minha filha me questionou hoje. Eu estava preparando uma mentoria e a minha filha de 5 anos falou assim, você não tá brincando comigo, não sei o que, isso é um absurdo, você não tá brincando de pega. Eu falei, filha, vamos conversar, vem cá. Ó, segunda, terça, quarta e quinta, o papai tá trabalhando realmente muito. O papai tá abrindo hoje novos projetos, entenda. Mas sexta-feira à tarde, eu paro tudo que eu tô fazendo e é dedicada pra gente ir no parque. Sábado é o dia de vocês, domingo a gente vai onde vocês quiserem, eu tô disposto. Então, quando eu tô com Deus, eu tô com Deus. Quando eu tô com a minha esposa, eu tô com a minha esposa. Quando eu tô com as minhas filhas, eu tô com as minhas filhas. E quando eu tô nos meus negócios, eu tô nos meus negócios. Então, a chave para a galera que está aqui nos ouvindo não é a quantidade de horas que você trabalha. É lógico que no processo de construção você vai ser builder, vai ser construtor, vai ter que carregar a caixa, vai ter que limpar o chão, vai ter que servir o café, vai ter que atender cliente, vai estar cansado e as pessoas não vão te amar. É verdade. Só que com o passar do tempo, conforme a sua técnica for aprimorando, conforme os seus investimentos forem aprimorando, eles vão começar a trabalhar por você. E aí a sua produtividade fala mais alta, a ponto que você consegue gerenciar mais negócios em menos tempo. O resultado vem em juros compostos, né? Ele vem atropelando assim, que você chega a se perguntar, meu Deus, eu merecia tudo isso. O William perguntou, mas você já respondeu, né? Como você, que é um cara de resultado, conseguiu ter equilíbrio entre o crescimento financeiro e o tempo com a família. Eu vou explicar estando inteiro em cada momento. Mas eu vou explicar a técnica para o William. William, todo mundo fala assim, ó, eu tenho uma relação saudável com Deus. Mas essa relação, ela não pode ser uma relação, na minha opinião, ok? Na minha opinião. E aí se adapta isso para você do seu jeito. Ela não pode ser uma relação solta. Você fala assim, eu me dedico pela minha família. Não, também não pode ser uma relação solta. Como na área financeira também não pode ser uma relação solta. No trabalho também não pode ser uma relação solta. Então, para tudo na sua vida, se você quer receber um código agora, você precisa de planejamento e intenção. Como é que eu distribuo essas 3 áreas da minha vida? Deus, família e negócios. Primeiro que eu coloco isso na minha prioridade número 1. E eu sou a prioridade número 2 e já vou explicar sobre a minha prioridade número 2. Então, quando eu tenho o meu sentimento, meu desenvolvimento com Deus, William, eu tenho 3 técnicas. A primeira técnica, William, é contemplar a Deus. Eu preciso olhar para o céu. Hoje eu peguei a minha filha e fiz um momento de contemplação com ela. Eu preciso contemplar a Deus de verdade, olhar a natureza de Deus, o que Deus criou, porque isso me traz paz, isso me traz segurança, isso me faz acreditar na vida depois da morte, entre milhares de outros sentimentos que preenchem meu coração, que o mundo é certo, que é justo, que tudo está em evolução. Isso é muito importante. A segunda coisa é o que eu intencionalmente aprendo com Deus todos os dias. Todos os dias eu busco uma resposta de um aprendizado em Deus. E a minha terceira coisa, meu terceiro pilar com Deus é o que Deus espera de mim. Porque muitas vezes a gente só quer, né? Mas o que Deus espera de mim? Qual que é o meu papel em Deus? E esses mesmos 3 gatilhos, William, com a minha família. Eu contemplo a minha família. Eu fico com a minha esposa, tem hora que ela fica me olhando, ela fala assim, o que foi? Eu falo para ela, não, eu tô só te contemplando, tô aqui, ó, curtindo esse momento com você, pensando que um dia a gente vai estar velhinho junto e tudo mais. Eu aprendo com a minha família e eu também fico me perguntando o que a minha família espera de mim. Na minha mentoria de hoje, que eu estava montando, eu parei a mentoria e fui desenhar com elas. Então eu falei, não, parece que foi um chamado delas, eu preciso parar e vou fazer um desenho com elas. Fiquei fazendo desenho antes de entrar aqui na live junto com você. E no mundo dos negócios, a mesma coisa. E aí, o que eu faço? Eu falo não para coisas boas. Vem para um churrasco. Eu falo, não. Eu prefiro ficar com a minha família, ou eu prefiro ficar com os meus negócios, ou eu estou em contemplação com Deus. Você tem hobby, eu adoro jogar um futebol, vem jogar pôquer, eu amo jogar pôquer, a sensação de jogar pôquer é incrível, já ganhei campeonato, já ganhei mais dinheiro do que perdi com pôquer, mas não, cada vez mais eu restringo, porque eu sei que não é um dia a mais, é um dia a menos. Então, quando você olha isso com um certo distanciamento e começa a cuidar do que é importante, você começa a fazer o que é importante. E no mundo das finanças é a mesma coisa. Então, se você deixar cuidar do seu dinheiro lá na frente, ele vai faltar lá na frente. Agora, se você começar a cuidar do seu dinheiro agora,
lá na frente você vai ter o necessário. Então, a gente tem que viver sim, hoje como se não houvesse amanhã, mas também temos que viver hoje tendo um amanhã, porque a gente só tende a ter cada vez mais longa vida e nós vamos precisar muito sim do nosso amanhã. Um amanhã chega. O amanhã chega e, estatisticamente, além de você ter um amanhã, você torce por ele. Eu tenho uma coisa para falar sobre o ponto que você falou. Bom, duas. Deixa eu antes. Você falou, eu digo não. E por um ano e pouco, 2 talvez, eu demorei a aprender a dizer não. E isso levou tanto tempo, tanta energia que eu me deixou aqui andando em círculo. E é uma das coisas, Paulo, que eu percebo que a gente precisa dizer, se posicionar na nossa vida. Eu falo isso para os meus alunos na vida financeira, porque vai ser reflexo. Eu não posso ficar atendendo as demandas dos convites que chegam para mim. Eu tenho um convite, a gente está aqui, a gente é brasileiro, né? Eu, porque eu sou incrível, né? Que eu nem sou. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas querem se reunir o tempo todo. Houve épocas que eu saía sexta, sábado, domingo, em família. Eu, marido, filho. E saía, eu ficava... Você sabe, assim, não crescia nada. E eu parei. Oi, o que eu tô fazendo? Acho que eu tive um ano sabático. Tá, vou considerar que foi um ano sabático. Deixa eu voltar pro prumo aqui. Eu preciso andar. Eu preciso evoluir. Eu estava me sentindo estagnada, eu estava me sentindo parada. E eu vejo isso acontecendo com os meus seguidores e com os meus alunos. E o que aconteceu? Agora que eu vou entrar na segunda questão que você falou. O porquê que eu faço o que eu faço. Quando você falou sobre isso na mentoria, e você falou isso brilhantemente, porque as pessoas têm receio de falar, e eu quero falar isso porque é o que acontece comigo. Quando eu decidi aprender a investir, quando eu decidi evoluir, mudar aquela Thelma que eu ouvia, eu não estava gostando dela, queria me resgatar, me desenvolver, essa foi uma motivação individual. Então eu queria ser mais inteligente, para tomar decisões melhores, para fazer com que a minha vida fosse mais fácil, para usufruir melhor da minha família e para que, no longo prazo, eu tenha um fruto de juros compostos, porque os juros compostos podem ser negativo também. Exato. Então, o que eu estou plantando para chegar lá e conseguir esses juros compostos positivos? Então, essa foi uma decisão individual, mas eu fui me enchendo de tal maneira que a gente transborda. E aí, as pessoas que estão muito próximas de você começam a te pedir também ajuda. Ou começam a querer ficar perto e tal. Então, essa transformação, esse porquê que você está fazendo isso, eu acho que arriscaria dizer que 100% das vezes é uma decisão individual, egoísta, seja lá o que for, mas isso chega de tal forma que transborda. E transborda perto de quem? Daqueles que a gente mais ama, né? A gente, na nossa mentoria, teve uma frase que a gente acabou criando junto, porque ela saiu do seu coração, da sua mente, e eu estou usando ela, inclusive, como exemplo em outras reuniões que eu tenho feito, né? Você tem um índice de clareza, Thelma, incrível. Eu te perguntei qual que é o seu objetivo, né? Você foi bem clara. Durante um tempo, eu cuidei dessa e dessa área da minha vida e hoje eu estou determinada a chegar nesse lugar do ranking e ter este resultado, né? Então, hoje, alguém que se envolve para ser sua mentorada ou alguém que se envolve para poder investir com você, essa pessoa pode ter a certeza que ela terá bons resultados porque o seu objetivo é tão alto que para você alcançá-lo, você precisa arrastar essas pessoas para terem resultado. Então, o seu índice de performance não é dinheiro por dinheiro, não é salário, não é uma prestação de serviço, é performance. E quando a gente está focado em performance, o jogo muda. E a gente só alcança isso quando a gente tem clareza e a gente busca desenvolvimento. Performance está alinhado com clareza e desenvolvimento. Não há outra resposta além dessa. Gente, meu Deus, Jesus, tá todo mundo falando aqui. Você tá acompanhando? Tem mais perguntas? Tem gente alguma aqui, pergunta? ó, a Silvia do Equador. Seja muito bem-vinda, Silvia. Estamos juntos, nossa embaixadora. Tem muita gente incrível aqui, a Elaine do Brasil, meu brother Luciano, um super empresário no Brasil também. A gente tem a Mona Lisa gigante também na área de finanças infantil, criou um case incrível, você precisa conhecer.
ela, você tem o Alaor aqui no nosso time de mentorados, tem muita gente Eu legal. tenho um módulo da Mona Lisa no meu curso para você ter uma noção do nível em O que está projeto o meu dela curso. é muito legal, é muito legal. Ela criou um projeto pensando em como educar as crianças na área financeira. Esse projeto está em inglês hoje, eu não vejo a hora dele estar em português, porque a forma que ela cuida dele, trata ele, esse é o verdadeiro empreendedorismo. Porque ela está fazendo com a necessidade de alcançar os melhores resultados, mas ela está pagando o preço para passar pelo caminho, pelo tempo que for, para chegar onde ela precisa chegar. Então, quando a gente... Exatamente o que você falou, Thelma. A gente tem que aprender a falar não para mais coisas, mas quando a gente falar um sim, a gente tem que parar de ser raso. Eu tenho uma frase minha que é Uau. em lealdade, que quando eu tomo uma decisão, eu posso sangrar, mas eu faço. Porque aquilo para mim virou um comprometimento. Ah, mas depois eu mudei de ideia. Ah, mas não sei o quê. Não, 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 não. Você tomou a decisão, vai até ter resultado. Palavra, se você estivesse hoje com 8 bilhões de pessoas no mundo, Thelma, o que você falaria para essa galera? 8 bilhões de pessoas no mundo. Nossa, 8 já? Parei na conta quando eram 7. Eu acho que eu diria uma ideia, pode ser? Eu tenho que ser uma frase. O que você quiser. Essa semana eu tive uma reunião com a minha irmã, a gente que faz gravação de podcast. E você falou isso agora, me lembrou. Eu falei com ela assim, tem coisas na vida que a sua vida é assim, é uma linha. Às vezes você vai sangrar aqui, mas isso daqui vai te levar para um patamar que vale a pena o sangue deixado na arena, o suor. Vai valer. Aguenta mais um pouco. É isso aí. Só mais um pouco. Vai dar certo. Não é se der certo, é até dar certo. Exato. Tem 3 motivos por que você não tem sucesso. Primeiro, na verdade, tem 2 motivos que você não tem sucesso e depois 3 pilares a ser trabalhados. Primeiro é porque as pessoas não fazem o que é necessário. E o segundo é porque as pessoas só fazem o que é necessário. Então, aquelas pessoas que só entregam o que é solicitado ou não entregam o que é solicitado, elas estão fadadas ao fracasso. Ou seja, eu preciso desenvolver um comportamento e uma habilidade em mim em sempre entregar mais que o combinado. Então, se a minha filha pede para mim, ah, papai, eu quero um Dunkin' Donuts, eu vou entregar um Dunkin' Donuts junto com suco. Se a minha esposa me pedir, arruma a cama e passa perfume. A gente, em tudo, tem que prestar atenção se a gente está entregando algo a mais. Se você não criar esse comportamento, esse hábito, você estará fadado a ser média. Essa é a primeira questão. E a segunda questão técnica é que a sua mente, às vezes você tem a técnica, você está no ambiente certo, mas sua mente fala assim, não, não vai dar certo, eu não estou pronto. Não, não. A sua mente te sabota e aí não tem como crescer e tomar as decisões corretas. Ou às vezes sua mente tem a crença total, você está no ambiente certo, os Estados Unidos é o ambiente certo, você entendeu o que tem que fazer, mas a técnica não tá alinhada. Às vezes a mente está certa, a técnica está certa, mas o ambiente não é o ambiente correto. Então, se você analisar esses 3 pilares e o comportamento de fazer um pouco a mais que o combinado, o sucesso ele vai bater na sua porta e aí, né, debater qual que é a sua obrigação, transbordar conhecimento e verdade na vida de outros. Não é carregar ninguém. As pessoas se confundem, pensam que tem, eu vou ficar rico para poder carregar outras pessoas. Não, 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 não. Você tem que ensinar outras pessoas, você tem que compartilhar conhecimento, transbordar conhecimento, mas carregar não. Quem a gente ama, a gente não carrega. Quem a gente ama, a gente ensina a andar sem você. A minha filha tem que ser a melhor versão. As minhas 2 filhas vão ser muito melhores do que eu e a minha esposa juntos. Muito melhor. Ó, antes eu também quero saber qual é a sua mensagem para o mundo. Mas eu vou te dar 2 segundos enquanto eu leio aqui. A Mona Lisa falou isso mesmo. Estou dentro intensa. A Mona Lisa é bem intensa. Gente, a gente vai fazer um evento aqui na Califórnia, dia 25 de março. O Paulo, esse cara, vai estar aqui palestrando com a gente para empreendedores. Aqui em Sacramento e na Bay Area, a gente vai deixar informações depois. Isso daqui é um spoiler. A gente não tinha falado. Nem sei se podia, né? Pode, lógico, pode. Já, a semente já brotou, agora a gente vai cuidar dessa semente. Isso. E a Mona Lisa vai estar aqui no evento, não quero nem saber. A Edna falou, eu sou aluna da Thelma e esse curso virou a chave na minha vida. Além de ser técnica, ela dá dicas de mindset. Obrigada, Edna. O seu comportamento, Thelma, é impecável. A sua visão, a sua determinação, a sua clareza. Eu tenho certeza que quem está conectado com você está passando por um processo de transformação e vai crescer. E a gente precisa de ambiente. Minha frase para 8 bilhões de pessoas no mundo, para a gente encerrar.
Eu vou usar a mesma frase que eu usei na live de ontem. Tomorrow never stop exploring. Amanhã nunca pare de explorar. Eu, cada momento, estou vivendo uma frase e, nesse momento, eu acredito muito nesse processo. Eu estou abrindo novas portas, novos caminhos e todo esse grande ecossistema é um sistema de exploração. O que é exploração? É entender que você não nasce pronto, que quando você parte para uma nova jornada, você vai passar pelo processo de aperfeiçoamento, de construção, de escala, para desfrutar o que você construiu para realizações. É isso aí. E que gostoso é esse caminho, gente. Aproveita a vista, né? Enquanto não chega lá, porque a vida é uma viagem linda. É isso aí. Paulo, eu não tenho nem convite. como agradecer. Sucesso, tamo junto. Tempo. Deus te abençoe, conta comigo. A gente tem uma jornada linda pela frente. 25 de março, estamos na Califórnia. Tremendo esse palco. E todo mundo aqui que é da Califórnia, por favor, a gente vai contar com vocês para nos ajudar a fazer desse evento um evento de luz, um evento de amor, um evento de energia, para transformar a vida dos brasileiros que vão estar nesse evento. Maravilha. O meu marido falou, espírito de unção dobrada. Verdadeiro líder treina seus seguidores prazer para serem maiores. Irmão, vamos com tudo, com força, irmão. Vai ser um prazer conhecer pessoalmente. Fiquem com Deus. Tamo junto. Beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.